Nós começamos nossa live excelente, a nossa palestra sobre planejamento patrimonial da família. Um assunto um pouco denso, então, por favor, botem o celular no silencioso. É muito importante para vocês prestarem atenção. Se vocês quiserem assistir, vai ter vários painéis de leitura para demonstrar os dados. Vocês podem escolher um computador, um notebook ou uma televisão, do jeito que vocês acharem melhor, tá certo? Então, me digam aí, boa noite. Excelente, deu tudo certo. Ótimo, ótimo. Vamos iniciar a nossa palestra aqui. Meu nome é Júnia Velar, eu sou contadora, atuo com planejamento patrimonial da família, porque é muito importante levar esse assunto para todos. É um assunto que vai evitar muito problema futuro. Até há bem pouco tempo, somente as grandes fortunas do nosso país tinham acesso a esse sistema. Eu não estou falando de gente rica, não. Eu falo de donos de banco e os maiores empreiteiros do Brasil. Eu não quero tomar seu tempo. Somente fique aqui se você tem filhos, netos ou alguém que você queira deixar algo. Somente fique aqui se você tem algum patrimônio, casa, carro, empresa, ações, cotas de empresas. E somente fique aqui se você trabalhou um pouco mais do que precisava para sobreviver e conseguir alguma coisa, conquistar coisas para sua família. Somente fique aqui se você não aceita deixar boa parte do que você tem para o governo, para advogados, cartórios. Se você respondeu assim para pelo menos duas dessas perguntas, você tem, de fato, absoluta necessidade de estar aqui. Por que preciso entender isso? Todo ser humano que tem bens, que tem filhos, tem um limite de vida. Quando eles não estiverem mais aqui, os filhos deles vão ter que passar por um negócio chamado inventário, que é muito doloroso. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na minha empresa chegou o Carlos. Ele queria resolver o problema dele. Carlos é um nome só para poder a gente dar a noção, porque não é o nome real dele. Ele diz que os pais dele, que se chamam Afonso e Rosa, tinham acabado de partir. Ele precisava acessar um negócio chamado inventário para ter os bens para ele, porque não estava em nome dele. O que acontece? Os pais tinham um imóvel de 20 anos que foi adquirido parceladamente. Foi adquirido pelo valor de 250 mil. E esse imóvel, depois de vários booms, ele chega ao valor hoje em dia valendo 1.500.000. Vamos aos números do inventário para vocês entenderem. O imposto, que em Minas Gerais chama ITCMD, em outros locais do Brasil chama ITCD, aqui para nós é 5%, tem outros lugares que é 2%, e chegando até 8%. Vai depender do local, do estado. Esse imposto em Minas, R$ 75 mil. Os honorários, eles, calculando aqui por 6%, chega a 90 mil. O cartório a gente estima em torno de 12 mil reais. As certidões em torno de 3 mil reais. O registro de imóvel vai ser em torno de 10 mil reais. Até aqui, a despesa é de 190 mil reais, que significa mais de 12% do patrimônio. Qual que é o problema? O Carlos não tinha 190 mil reais. Se teria alguma coisa, era os pais, mas os pais já não estão mais aqui. Para ele acessar qualquer coisa do inventário, ele precisa passar pelo inventário, nós estamos só na despesa do inventário. Qual que é a solução? Vender o imóvel. É o único bem que ele tem, ele vai ter que vender esse único imóvel. Muita gente já passou por isso, muita gente já perdeu o que tinha.
o que vai acontecer? Uma pessoa, um investidor, ele vai querer adquirir esse imóvel com 20% de deságio, por quê? Porque ele não vai conseguir passar para o nome dele de imediato e não vai conseguir vender e passar papelada. É considerado, nesse tipo de mercado, um deságio de 20% para a pessoa se propor a comprar esse bem, para aguardar, para esperar todos os detalhes. Esse imóvel que estava valendo no mercado 1.500.000, esse investidor vai pagar 1.200.000. Ora, ele vendendo, Carlos vendendo esse imóvel em 1.200.000, lá na declaração de imposto de renda estava 250.000, gera um ganho de capital de 950.000. Esses 950.000 vai gerar um imposto sobre o ganho de capital de 15%. Ora, nós já tínhamos uma despesa de 190.000, mas esse imposto, que é o ganho de capital 142.500, nós chegamos a um total de gasto de 332.500. Retomando nossas contas, a venda do imóvel é 1.200.000. Menos 332.500, sobrou na mão do Carlos 867.500. É uma perda patrimonial muito forte. 632.500 significa mais de 40% de perda patrimonial. Aí eu pergunto para vocês, o Carlos vai morar no mesmo condomínio? Responde aí no chat para mim, por favor. Ele vai morar no mesmo condomínio? Não vai morar no mesmo condomínio, de jeito nenhum. Responda aí para mim. Não vai, literalmente. O Carlos vai morar no mesmo bairro? Não, porque o vizinho dele lá está vendendo o mesmo apartamento por 1.500.000. O Carlos não tem esse dinheiro mais. Ele só tem 867.500. É muito pouco. O Carlos tem que se mudar, pois agora ele tem próximo a 50%. Exatamente. Então, ele não vai mais mudar para o mesmo bairro de jeito nenhum, certo? O que vai acontecer? O Carlos teve que se mudar e esse filho, que é o Carlos, foi automaticamente rebaixado de classe social por causa do inventário. A regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam passar pelo inventário. A boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem como evitar o inventário. E como é que a gente faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na nossa vida, uma mudança de cultura, institucionalizando o patrimônio da família. Nesse exemplo, seria possível reduzir a perda de mais de 630.000 para aproximadamente 40.000 reais. Não são só aproximadamente 590.000, não são só 94% de diferença. Tem outra coisa, não será preciso vender nada. Seus filhos não perdem patrimônio, seus filhos não serão rebaixados de classe social. Você e a sua família não precisam sequer conversar sobre herança. Fazem tudo, deixam organizado e não precisa mais se falar no assunto. É vida que segue. Seus filhos vão crescer de onde você deixou. O patrimônio da família continua crescendo a cada geração. A gente vai perceber o seguinte: ora, uma vez você fazendo esse planejamento patrimonial em vida, amanhã os seus filhos vão poder falar: papai deixou para mim. Os seus netos vão falar: olha, foi meu avô que começou a fazer isso daí. Quer dizer, todo mundo continua e continua bem. Por quê? Você pode fazer tudo organizado. É sua oportunidade de viver para sempre. Precisamos mudar a nossa cultura
para poder a gente conseguir as coisas, a gente precisa planejar, se organizar. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens em nome próprio, de jeito nenhum. E como é que a gente faz isso? Por um meio de uma empresa que não faz nada, uma empresa cofre. E os pais são donos hoje os pais são donos desse imóvel. Pois bem, os pais pegam esse imóvel e botam lá dentro da empresa cofre. E o cofre passa a ser dono do imóvel. E os pais são donos do cofre, que é dono do imóvel. Aí, futuramente, quando eles já estiverem construindo, planejando essa história, eles doam para os filhos. Eles doam para os filhos com uma ressalva. Em vida, quem vai administrar é eles. Eles puxam o bem para eles a hora que eles quiserem, eles vendem o bem a hora que ele quiser, eles alugam o bem do jeito que eles quiserem. Eles são administradores vitalícios, bastando isso constar no contrato. A hora que eles não forem, automaticamente, os filhos passam a ter dono do cofre, que continua sendo dono do imóvel. Não mudou nada, a não ser a posição da empresa de quem serão os administradores. Nós temos o exemplo aqui, bem recente, que foi do Ike Batista. Em 2012, o Ike tinha um patrimônio de 30 bilhões. Em 2013, ele vai ter um patrimônio que ele vai colocar totalmente na holding. Então, vocês vão escutar a fala do Ike aqui agora. Quer ver? Só um minutinho. Vamos lá. Nosso nível faz planejamento familiar, né? Olhem bem, essa entrevista foi a do Cabrini. Pediu uma parte de volta? É verdade isso? Não, tinha qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro? Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Não, ele tem os recursos dele que ele me empresta, ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi pedir dinheiro emprestado para o seu filho? Problema nenhum, ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu tô com problemas. Me colocaram numa situação aqui surreal, tá certo? Observem para vocês verem. Ele fala com Cabrini, repórter da Globo. As pessoas do nosso nível fazem planejamento familiar. Eu vou pôr aqui para vocês escutarem novamente, já com um novo olhar. Qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Vocês conseguiram perceber? Qualquer pessoa do nosso nível faz planejamento patrimonial familiar. É muito legal isso. Porque quem passa pelas coisas normais, sem conhecimento, é uma coisa. Agora, tem outras pessoas que já não sabem nada. E isso, nós podemos desmantelar esse processo, entendendo tudo. Nós temos a posição do Ike Batista, que em 2013 ele fez a holding. Pois bem, o que acontece? Em 2013, após ele ter feito a holding, o patrimônio dele cai para 200 milhões de dólares. Em 2014, ele tem uma dívida enorme e ele fica com 1 bilhão de dívida negativo. Em 2015, o patrimônio dele é bloqueado. E Thor Batista, o filho dele, em 2016, entra para o rol dos bilionários, com 45 empresas diferentes. Em 2017, o Ike, que é o pai dele, é preso no Lava Jato. O que aconteceu nessa história? Para poder não chamar mais atenção de um filho bilionário e o pai devedor ao extremo, eles fazem um rearranjo patrimonial nas empresas e chegam a um capital de 430 mil para poder abaixar isso daí. Nesse processo, nesse planejamento,
Os filhos não podem vender, porque os pais são administradores vitalícios. Não se comunica com o regime de bens de casamento dos filhos. Por que que não se comunica? Porque tem a cláusula de não comunicação. Não se comunicam. Os filhos não perdem na justiça porque qualquer coisa você toma para você e passa para o neto, ou você administra. Existe a cláusula também de não inaliabilidade. Então, os filhos não perdem, porque não é alienável. Os pais não perdem na justiça, porque não está em nome dos pais mais. Os pais são só administradores, eles não conjugam bem. Os terceiros, que são genros e noras, não têm o poder e não herdam. Porque, mesmo que seja um casamento com comunhão total de bens, ainda assim existe essa cláusula de não se aproximar deles. Os pais controlam os bens. O gatilho pode disparar na falta do primeiro ou do segundo genitor. Basta que tudo esteja esclarecido e resolvido. Os pais podem continuar com parte da chave e ceder parte para os filhos também. Pode ser tudo planejado. Você também pode estipular quem fica com o quê. Porque você pode ter deixado na holding que o apartamento A ficou com a filha e o apartamento B ficou com o filho. Ora, a filha fez várias melhorias no apartamento. O filho pode não ter feito nada. Então, é mais do que justo. Quem quer fazer melhorias, que faça naquilo que é seu. E você pode estipular quem fica com o comando do negócio. Há pouco tempo, nós tivemos o caso do Silvio Santos. Ele deixou uma filha como diretora de palco, outra filha como diretora financeira, deixou uma pessoa determinada como presidente, quer dizer, ele estipulou tudo o que ele queria, tudo que ele planejou, tudo que ele organizou em vida. Agora, tem um detalhe, tem um bônus enorme, que você pode até voltar atrás se você quiser. Como? Você pode puxar o bem para você, você pode vender o bem, quer dizer, o fato de você ter feito essa doação em vida não te impede de nada. Você pode voltar atrás se você quiser. É um sistema com a economia tributária absurda. Compare para você ver. Nós tínhamos o total de gasto de 332.500. Nesse sistema que nós estamos te mostrando agora, o imposto, que era 75 mil, virou 5 mil reais. Já baixou muito. Os honorários são acordados, dependendo do volume e da complexidade. O cartório não tem. Certidões não tem despesa. Registro de imóveis, você deve gastar em torno de 3 mil reais. O ganho de capital é zero. O total de gastos é aproximadamente 40 mil reais. Percebam vocês, no antigo sistema, 332.500. No atual sistema, aproximadamente 43 mil. É uma diferença financeira absurda. 289.500, mais de 87%. Ora, 87% significa demais. Já pensou, você quer comprar o carro e o cara fala assim, lá na concessionária, olha, eu te dou um desconto de 87%. Isso não existe. Isso não existe. Aqui é possível fazer isso. E é, pela prática, totalmente aplicável. Uma principal diferença. Perda patrimonial zero, porque tudo pode ser planejado. O sistema cabe no seu bolso. Mas que sistema é esse? Hold familiar. Exatamente. Esse planejamento patrimonial da família se traduz em hold familiar. Então, para que serve uma hold familiar? Evita o inventário, que é prejuízo, burocracia, herança, terceiros, qualquer coisa que impeça. Protege os seus bens, porque o bem está lá, sem se tocar. Não vai ter problema. Empresa tem vida eterna, vocês têm que lembrar, e nós estamos institucionalizando o patrimônio.
Preserva o legado, porque você vai ser lembrado pelos seus netos, por todas aquelas pessoas. Poxa, papai deixou, poxa, vovô deixou organizado. É maravilhoso tudo isso. E as pessoas não sentem nenhum problema. E preserva a harmonia da família, evita briga, evita oportunidade de confusões, de qualquer problema. Organiza os negócios, porque o pai é entendedor de tudo isso, os pais, aliás. E entendedores que eles são, eles podem, com tranquilidade, fazer tudo organizadinho. Deixam tudo perfeito. Economiza dinheiro de impostos de aluguéis. Como que economiza aí? Economiza porque na pessoa jurídica você paga muito menos imposto que na pessoa física sobre receita de aluguel. Institucionaliza o patrimônio da família, quer dizer, organiza, você coloca dentro da empresa o patrimônio. Faz você viver para sempre, de fato. Isso é de uma importância muito grande. Você ter essa oportunidade é muito, muito bom. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. Para que serve a hold familiar? Olha, evita o inventário, evita todas essas coisas. Tá? Quem não deveria ter uma hold familiar? Quem não tem patrimônio de origem lícita? Quem quer um sistema para deserdar um filho? Quem quer esconder seus bens dos credores? Quem quer apropriar do que não é seu? Porque, na medida que ele puser tudo isso na empresa, vai ficar declarado, então vai ficar exposto. Se você quiser deserdar um filho, o que vai acontecer? Esse sistema vai ser impugnado, vai ser considerado sem valor. Em resumo, quem quer arrumar o torto? Quem pode ou não estar na hold familiar? Os pais, os filhos, independente do regime de casamento ou do sistema, porque existe aquela cláusula de incomunicabilidade. Os netos, os sobrinhos, outros. Agora, aqueles terceiros, se você quiser, também pode estar lá. Em resumo, quem você quiser pode estar lá, com toda certeza. Como se monta o sistema de hold familiar? Nós temos 3 fases de execução: a criação da instituição, a institucionalização do patrimônio e a perpetuação familiar, através das cláusulas sucessórias. A hold familiar funciona como um cofre. Você coloca os bens lá dentro e você passa a comandar o cofre. E como o casal agora não tem mais bens, não tem mais inventários. Nós vamos ver alguns exemplos. O Norberto Odebrecht, por exemplo, da construtora Norberto Odebrecht, quando ele se foi, ele tinha um patrimônio de 14 bilhões. Se ele tivesse feito o inventário, o imposto que ele estaria pagando para o Estado da Bahia seria em torno de 1,12 bilhões. Pagou nada, 0, 0, 0. O Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim, tinha um patrimônio de 15,5 bilhões quando ele se foi. Se tivesse feito o inventário, o Estado de São Paulo teria visto a bagatela de 1,4 bilhões. O Estado de São Paulo não viu nada. O Roberto Marinho, do Grupo Globo, se ele tivesse feito o inventário, na época ele tinha o patrimônio dele estava em 30 bilhões, ele teria pago 2,4 bilhões. No entanto, e olha, com esse valor, o Estado do Rio teria rido até aqui, mas não, 0, 0, 0. E tem outro detalhe, esses 2,4 bilhões estavam investidos em bens imóveis investidos. Ele ia ceifar uma parte da empresa dele. Mas com a organização que ele fez, não aconteceu nada disso. Assim como ele, nós temos outros casos. Roberto Civita, do Grupo Abril, o Moise e o Edmundo Safra, do Banco Safra, o Samuel Clay, das Casas Bahia,
o José de Alencar, o nosso ex-vice-presidente, e a Dirce Navarro de Camargo, da Camargo e Correia. O mundo está dividido em 3 grupos. Os ignorantes é um deles, mas não é porque é grosseiro, porque é bruto, não. Ignorante é de ignorar, desconhecer. E por ser ignorante, ele pode fazer a doação de bens em vida com reserva de usufruto. Ora, se ele fizer a doação dos bens, ele literalmente pode vir a ter problema, porque, vamos supor, o filho é casado, está em processo de separação. Vai depender, se ele fez essa doação para esse filho, a esposa pode não querer assinar, porque ela não quer isso, ela vai querer puxar para ela. Já foi um problema muito grande. O testamento tem uma coisa. Além dele não evitar o inventário, para abrir o inventário se gasta de 1 a 2 anos para ler o testamento. Então é um problema enorme. Seguro de vida. Ora, você deixou o seguro de vida, é para a pessoa usufruir com alguma coisa que seja bom para ela. Não. Nessa hora que você deixou, que você se foi, ela ainda vai utilizar tudo isso para pagar despesas de inventário. Quer dizer, não usufruiu nada com ela. Esse gasto que você teve não trouxe benefício para essa pessoa. Agora, tem uma classe que é horrorosa. São a dos procrastinadores. Eles são pessoas que não pensam. Tem os que falam que amam os filhos, tem os que não têm sentimento de amor pelos filhos, que seja qual problema que eles têm, eles não se apegam, não dizem isso. Outros dizem mesmo que odeiam, que não gostam do filho. Olha, isso é problema dele, ele se vira na época dele. Só que tem um detalhe, isso não é aceitável no nosso mundo, porque isso é um problema de todos nós que fomos filhos um dia e que temos filho e que temos que nos preocupar com eles também. Agora, uma certeza nós temos: os impostos vão aumentar. Antes a gente falava que eles poderiam aumentar, agora a gente já sabe que vão aumentar de fato. A reforma tributária já está a caminho já. Ela já foi definida, ela só está em período de implantação. E nós vamos ver que quem vai sofrer com isso é um imposto sobre herança. Nós temos, no caso da União, os impostos PIS, COFINS, IPI. Hoje em dia, o PIS e COFINS têm uma taxa desse tamanhozinho. Esses impostos vão ser substituídos pela CBS e pelo imposto seletivo. Só a CBS tem desse tamanhozão. Então, a Receita não está perdendo nada com essa reforma tributária aqui, nesse ponto. Agora, vamos ver os estados e os municípios. Nós temos, de um lado, imposto estadual, que é o ICMS, que todo mundo que compra paga imposto sobre circulação de mercadoria. E o ISS, que já é municipal e é cobrado sobre os serviços. Eles vão ser trocados pelo novo imposto, que é o IBS. Aí o ICMS vai de 20% a 30%. O IBS é 16%. Ora, o Estado fala assim, poxa, como é que eu vou aceitar isso? Eu vou perder dinheiro com essa história. Eu que estava acostumado com muito mais receita, agora vou ficar com pouco mais do que a metade. Mas tem um detalhe. Quem fez falou assim, calma, Estado, calma. Nós vamos te compensar. De que forma? Os estados vão perder e o ITCD vai compensar a receita, porque o ITCD é progressivo. Olha para você, B, ele é progressivo. A agência Senado diz isso daí na leitura. O ITCMD terá mais progressividade. Baseado o quê? Baseado na lei, na nossa lei. Tem uma proposta do COFAS que muda de 8% para 20%. Aí vocês podem perguntar, quem é a CONFAS? A CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária. E como que o CONFAS é composto? De 27 secretários estaduais e mais o ministro da Fazenda. Essa proposta vai lá para o Senado.
E o Senado, os senadores, o que eles representam? Eles representam não o povo, não o grupo de pessoas, eles representam os governos de Estado. Então, vai para o Senado para votação. Esses senadores são intimamente ligados aos governadores. Lá no Senado temos 81 senadores. Para que algo seja votado, eu preciso da metade mais um, 41 senadores. E para que seja aprovado, eu preciso da metade mais um dos presentes, 21. Vocês perguntam, se já é grande a possibilidade de ser aceito, o que eles estão esperando? O momento certo para colocar em pauta, para não ter o atrito, não ter conflito popular por causa disso. 3 argumentos fáceis e, ao mesmo tempo, perversos. O primeiro argumento fácil, não sou eu que quero aumentar, é o novo comando constitucional. E olha lá, a emenda que teve a Constituição de 2019 será progressiva em razão da transmissão e da doação, ou da doação. Então, quer dizer, terá progressividade para poder chegar onde eles querem. O segundo argumento fácil é que o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais ricos. Ora, nós já vimos lá no AIC, as pessoas da nossa classe fazem planejamento familiar. Então, eles não estão aqui mais. Eles não vão passar por isso de jeito nenhum. E o terceiro argumento mais fácil, o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Existe uma verdade que é menos do que meia verdade, mas para isso a gente tem que olhar com detalhes. Nós vamos perceber que a França, 60%, o Japão, 55%, a Alemanha e a Suíça, 50%, a Inglaterra e os Estados Unidos, 40%, o Chile, nosso vizinho, 25%, e o Brasil está 8%. Só que uma coisa ninguém falou. Lá eles têm a cultura de institucionalizar o bem em uma empresa, em uma holding familiar. Eles não passam por isso. Agora, no Brasil, não. A gente vai perceber, conforme diz o Haddad aqui, a gente vai ver exatamente, a gente vai perceber que não é bem assim. Olha o que ele fala. Brasileiros que antes de morrer fizeram um planejamento tributário para não pagar nada. Vocês perceberam? Olha para vocês verem, os magnatas brasileiros, antes de morrer, fizeram um planejamento para não pagar nada. Exatamente dessa forma. A gente percebe o seguinte, que isso não aconteceu. Você não é um dos procrastinadores, mas qual é o risco de quem ama os filhos cair nesse grupo? Ora, risco nenhum, por quê? Você agora entende do assunto, você não é procrastinador, porque você está aqui até agora, um procrastinador deixa sempre tudo para depois, então não é o seu caso, então você passa a ser um resolvedor. E para isso nós temos uma condição especial, onde a menor parte disso é o preço. É um sistema especial, aonde a gente fala #gratidão por vender. Então, eu vou explicar em detalhes. Quando um médico, às vezes vários médicos, têm vergonha de vender os serviços dele. Pois bem, ele que cuida da nossa saúde, ele que cuida de moléstias graves, ele que faz um transplante, ele que faz procedimentos estéticos, tudo isso trazendo um renovo para os seus clientes. A gente deve agradecer por ele nos prestar esse serviço e cobrar, porque vai estar acessível a gente, vai ser possível. Eu sinto a mesma coisa com a nossa profissão. Por quê? Vamos evitar que os filhos sejam rebaixados de classe social, vamos evitar com isso que eles tenham conflitos familiares, são várias as coisas.
Esses resolvedores merecem o nosso apoio. Se você pensa, por exemplo, nós temos o maior orgulho de prestar os nossos serviços e de ter a condição de vender, nós temos prazer nisso. Se você pensa como a gente, que quando se tem um bom serviço, a gente, sim, quem está vendendo deve vender para a gente ter acesso a isso. Digita aí para mim no chat, gratidão, hashtag gratidão por vender. Exatamente assim. Imposto é exatamente dessa forma. Gratidão por vender. Sim, porque aí a gente pode ter acesso a tudo isso. Isso é muito importante para nós. A nossa missão é levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis. Quanto custa fazer uma hold? Ora, é impossível dizer isso. O serviço de hold é muito variável, de cliente para cliente. A quantidade de detalhes é muito grande. Por isso, não é possível fazer um orçamento, falar todo mundo é desse jeito. Não é assim que funciona. Como começar? A gente começa pela sessão de viabilidade. Você precisa ouvir e ser ouvido. Sim, você precisa nos passar as coisas que são importantes para você. Nós precisamos entender quais suas necessidades. A hold é bom para você e para a sua família? Se vale a pena, se vai te fazer bem, se vai ao conceito, à necessidade sua. Se for possível, quais os próximos passos? Nesse caso, é fazer o croquis estrutural. Define onde você vai definir todos os modelos possíveis. Aí a gente vai ter os modelos possíveis, vamos fazer o orçamento de tudo. Você vai fazer escolhas, você vai definir todas as cláusulas, tudo que te interessa. E aí, nós vamos para a execução. Você pode dizer, eu quero. Aí pode perguntar para mim, eu preciso envolver a minha família nisso? É muito bom, porque nós temos esse projeto, Programa Família Unida. Você que chegou até aqui, você que é um resolvedor, se você chegou aqui, eu tenho certeza que foi com muito esforço. E você nem sabe o dia da manhã. Não perde essa oportunidade. Essa é uma oportunidade muito boa. Vai evitar muito problema futuro, vai evitar que a sua família se entre em desgaste, em conflito, além de você poder fazer tudo isso de uma forma programada e organizada, e vai caber no seu bolso. Então, missão cumprida. Você é, de fato, um resolvedor. Eu agradeço quem ficou conosco nessa live até aqui. Muito obrigado e uma boa noite para todos.